Olá, gente boa! Podcast Identidade PIB. E hoje, na verdade, é nosso primeiro podcast, que semana passada a gente fez uma apresentação dos apresentadores, né? Mas hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre, que vai falar para a gente sobre a nossa história, ou a sua história de vida, para impactar a nossa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar com uma das joias aqui da igreja, economista, casado, empresário, cristão desde o berço, acredito eu, ele vai contar pra gente durante aí a entrevista. Pai de 2 filhos, avô de 3 netos lindos e, sem mais delongas, vamos apresentar aqui Antônio Estevo. Valeu, gente. Estou muito feliz de estar aqui com o Mota, com o pastor, com essa equipe que está por trás. Se eu soubesse que era o primeiro podcast, eu acho que o pastor está fazendo uma média. O primeiro foi com ele, né? E eu ficaria mais honrado ainda, mas eu estou muito honrado com o convite de vocês, esse bate-papo, falar um pouco da minha vida, falar um pouco da minha interferência aqui na PIB de Itatiaia, no município de Itatiaia, atividade empresarial, atividade eclesiástica e tudo mais. Estamos aí, vamos bater um papão. Show de bola. Então, Estevão, seguindo aí o roteiro que nós vimos em vários podcasts cristãos, conta pra gente aí, como é que foi que você chegou ao Evangelho, nasceu já no Evangelho, conheceu depois de grandão, como é que foi? Conta pra gente. Legal. Toda vez que eu ia, vou contar uma historinha antes, toda vez que eu ia viajar com os nossos filhos, o Tiagão, ele adorava que nós saíssemos bem cedinho de casa, de madrugada, porque ele dizia que era legal ver o dia amanhecer na estrada, porque ele não sabia direito, e quando ele abriu o olho já estava sol brilhando. O evangelho na minha vida é mais ou menos assim, sabe? Eu não tenho uma data certa, e às vezes até entrava em crise com relação a isso. Tem que ter uma conversão, né? Tem que ter uma derrubada do cavalo, igual o apóstolo Paulo, e não necessariamente. O dia foi clareando para mim lentamente, porque eu nasci no lar evangélico, meus pais são da Assembleia de Deus, eu frequentei a Assembleia de Deus quando criança, frequentei a escola bíblica dominical, lá na Universidade Rural, me lembro até hoje, classe das crianças embaixo de uma mangueira, a professora Julieta, né? E ali eu conheci o Evangelho. Então, o dia, para mim, em termos de Evangelho, foi clareando devagar, até que eu entendi, né? Tive o conhecimento quando jovem, e aí fui para Batista. Aí você pode perguntar, mas por que você foi para Batista? Porque eu me afastei um pouco quando adolescente, me tornei até um pouco rebelde, e aí, de repente, falaram que tinha umas meninas bonitas lá na Igreja Batista. Eu tinha mesmo. Tinha mesmo, né? Comprovo. Saiu o pastor, A Igreja comprova. Batista sempre tem mulher bonita, é verdade. Aí eu fui, ainda adolescente, né? Jovem, né? Pré-jovem. Eu fui para a Igreja Batista, assim, para conhecer, e acabei ficando. Acho que as raízes do evangélico já eram muito fortes, né? Minha mãe sempre orando muito por mim, me deu maior apoio, essa questão denominacional, não tive nenhuma barreira em casa. E aí conheci a Tininha, já era, cara. Aí Nilton Pinto também me laçou pelo pé, me chamou para conversar lá no fundo do quintal. Nilton Pinto é o seu sogro? Nilton Pinto é meu sogro, pai da Tininha. O pastor conheceu bastante também, um homem de Deus. E foi assim que eu comecei no Evangelho. Aí casei na Igreja Batista. Casou com quantos anos? Eu casei com 22 anos, mais ou menos, 79, né? Casei na Igreja Batista também. E foi muito bom. Pastor Alfredo de Araújo Roslindo. Talvez o pastor não conheça, ele é da fase antes dele. Não conheci. Nos casou. Eu lembro o título do sermão do meu casamento. Ô, memória, hein? Love Story, uma história de amor. E ele datilografou, na época não tinha impressora, né? Datilografou e nos deu de presente o sermão. Muito legal. Nossa, legal. Naquele tempo, filmagem era complicado, né? Não tinha filmagem. Não tinha filmagem. Era máquina fotográfica e olha lá. Mas só um instantinho, pastor, é porque eu recebi aqui no ponto que nós temos fotos desse momento aí do casamento e tal. Olha só. Olha ele aí. Olha aí que legal, gente. A Tininha, acho que tá ali. Atrás é Nilceis, é Paulo? Nilceis é Paulo atrás. Eu aqui de frente. O Juninho, que Papai do Céu já levou. Né? Meu cunhado, novinho na época.
A da minha eu não lembro mais. Eu acho que é filha da uma tia da Cristina, Maria Andrade. Um momento marcante das nossas vidas aí. Legal. Na Igreja Olha lá, Batista. Que bigode, hein? Aí o bigodão. Foi muito interessante meu casamento, uma coisa legal, a Tininha vai até rir, ela falou assim, eu falei, eu detesto noivas que atrasam, aquele charme, meia hora atrasado. Aí ela falou, vamos fazer um combinado? Eu não vou atrasar, se você sorrir, porque eu também detesto noivo de cara amarrada. E aí eu fiquei com esse sorrisão lindo aí, ela só atrasou 5 minutinhos, e foi uma festa muito legal, com direito àquela tortona, lá, salgado, doce, eu não me lembro, lá atrás. A gente tinha muita coisa legal naquela época. Muita história boa. Muita história bonita. Entendeu? Legal. E aí? Quantos anos de casado? Ih, pastor, a Tininha falou para vocês não ficarem perguntando muita data. Né? Marca lá, 79, né? Rapaz. Para 2009, eu vou fazer 50 anos. Né? De casado. Então, eu tô com 40 e bordoada aí. Muita água embaixo da ponte. Muita água debaixo da ponte. A Tininha sempre comigo, no Batistona Roxa, né? Uma mulher espetacular. Viveram em Seropédica, lá na Universidade Rural, melhor dizendo. Quanto tempo de casado lá, para depois ganhar o mundo? Uma coisa interessante, pastor, porque nós casamos e viemos para Resende. É mesmo? Na verdade, eu fui transferido para Resende e isso até precipitou o meu casamento. Por quê? Porque bastou 6 meses sozinho em Resende, eu falei, não dá para ficar sozinho. E aí, nós casamos e viemos para Resende. A Tininha estava no 2º ano de faculdade, eu também. E aí, eu fui transferido trabalhava numa empresa subsidiária da CSN, a Imobiliária Santa Cecília, que fez um conjunto residencial em Resende. Aí o meu chefe falou, vou te transferir para Resende para você tomar conta de uma obra lá. E aí eu já vim casado para cá. Uma coisa interessante, também pitoresca, é que no nosso planejamento de casamento, eu falei que casaria depois de 1 ano de formado. Por quê? Porque você se forma, ela também, arrumaríamos emprego, estabiliza. Aí começou aquele chá de varanda, Nilton Pinto em cima lá. Aí eu falei, não para que ficar 1 ano de formado? Na hora que eu me formar, eu me caso, né? Aí mais um chá de cadeira, casei com o 2º ano de faculdade. Mas não abandonamos a faculdade, terminamos em Resende, íamos a pé para a faculdade, que era Dom Bosco, terminei Ciências Econômicas e ela Letras. Entendeu? E lá em Resende, qual igreja que vocês frequentaram lá? Aí nós fomos para a Central de Resende, na época pastor Dilmo. E, poxa, também foi momentos muito bacanas, muito felizes ali, na Central com o pastor Dilmo. E aí depois eu fui transferido para Volta Redonda. Aí fui para a primeira de Volta Redonda. A primeira, pastor Francisco Nicodemos Santos. Foi missionário da Junta em África do Sul, homem de Deus. E aí congregamos aí o Marquinho novinho, eu acho que tem foto aí, da apresentação do Tiago de colo ainda, e o Marquinho com 2 aninhos, e o Tiago sendo apresentado pelo pastor Sanches na PIB na PIB de Volta Redonda, que depois veio a ser pastoreada pelo pastor Anderson. Aqui está o pastor Francisco Nicodemos Sanches, eu com o meu bigodão característico, né? A Tininha quase que venerando o filhote, e o Marquinho no colo. Tá olhando ali o Tiago, cheio de cabelo ainda. É verdade. Exatamente. Entendeu? E, Estevão, como é que foi essa transição do CLT para empreender, começar um negócio, vir para Itatiaia? Como as coisas aconteceram? Como é que foi? Muito interessante, Mota, porque depois desse período de Volta Redonda, a empresa que eu trabalhava, ela foi departamentalizada pela CSN. Ela se extinguiu, acabou. Uhum. E aí o meu chefe, na época, Coronel Jofre, ele era engenheiro civil também, ele veio para a Nuclebras. E aí ele, em off, me procurou, falou, Estevão, eu tenho uma informação privilegiada, vou te passar. A nossa empresa vai fechar. E quando eu for para outro lugar, que eu já tenho lugar para ir, eu vou te levar. Aí foi muito interessante. Maravilha. Aí, antes da igreja fechar... Da empresa. Da Cecisa fechar, ele já era chefe de divisão aqui, de um departamento de manutenção, e aí ele me convidou.
foi quando eu vim para Itatiaia. Já vim para trabalhar nas indústrias nucleares brasileiras, a Nuclebras, como mestre em manutenção predial. E com essa transição, vocês já se mudaram para Itatiaia ou continuam morando em Resende? Vinha? Porque eu imagino que na época o translado era bem complicado, né? Não tinha a estrada como tem hoje. Exatamente. Aí nós já viemos de mudança. Bem direto. Viemos de mudança, procuramos casa, tentei comprar casa. Tinha uma casa em Itaguaí, foi a casa que nós fizemos para casar, entendeu? Tentei vender, fazer um negócio casado, não consegui. Aí tentamos alugar uma casa. Aí depois acabamos comprando uma casa no Campo Alegre, essa casa é minha até hoje. E aí entra a PIB de Itatiaia. E aí mudando para Itatiaia, como um bom batistão, vamos procurar uma igreja batista de Itatiaia. E aí eu encontrei de portas abertas a PIB de Itatiaia e um primeiro irmão que me recebeu na porta, com um sorriso desse tamanho. Dá para vocês imaginarem quem é? Irmão José Ramos. José Ramos. Falei com ele, nunca mais esqueci. Sorriso maior que ele. Sempre falei com ele. E aquele irmão atencioso, de onde você está vindo? Por que você está aqui? Sinta-se bem em nosso meio. Nossa, o Ramos é legal. Incrível, não mudou nada. Continua esse irmão até hoje. Eu sempre falo com ele, Ramos, você foi o primeiro irmão que me recebeu na PIB de Itatiaia. Inclusive ele está na lista aí pra gente convidar para conhecer as histórias aí da igreja. Tem histórias muito interessantes. Ah, legal. Aí vocês vieram, trabalho e tal, chegaram aqui na igreja e já colocaram a mão no arado na hora ou ficaram um pouquinho para se ambientar? Ou já... Rapaz, a ambientação foi muito rápida. Igreja pequena, quando você chega com vontade de trabalhar, aí nós nos entrosamos muito rápido. E tanto eu quanto a Tininha. Começamos a trabalhar com embaixadores do rei, ajudando também nos ministérios da igreja. E aí, quando você fala em embaixadores do rei, essa é emblemática. Porque logo depois também nós abrimos a empresa, a Coalme, Correia e Almeida. Eu fui sócio do Delcio. Irmão da Adi, da irmã Dei, né, tio do Emerson. E o Delcio nos apoiou muito no trabalho com os embaixadores do rei. Na foto anterior, essa era uma Toyota que a gente tinha que serviu muito aos embaixadores. Uma Toyota Bandeirante, carroceria, e a gente ia para o Pico, ia para Mauá, fazia passeios com ela. Aqui estão alguns adolescentes, eu acho que é Marco Antônio ali em cima, Cleverson, aqui tem um monte de missionário, pastor. Exatamente, Tiaguinho, aqui embaixo, e fizemos muitos passeios com os embaixadores. E onde foi esse lugar aí? Parece também nublado ali? Isso aqui eu acho que foi no Pico das Agulhas Negras, passeio que nós fizemos. Não foi no Pico. Isso aqui foi em Mauá. Porque no Pico ela estava com capota, agora que eu me lembro. Era a mesma picape, mas com capota. Entendeu? Então eu passei muito lá. Aí também é no Pico, né? Na base. Foram passar um friozinho lá. Exatamente. Tiago e Marcos, eu acho que isso aqui, eu não sei se é a Nilda, tá com um sorriso igual o da Nilda aqui. Parece entendeu? mesmo. Não parece? Parece. Eu acho que tem uma outra foto ainda. Tem dos embaixadores, não? Tem. Aqui, ó. Qual que é você? Esse de cinza ou aquele de branco lá? Bigode? Aqui, esse aqui sou eu. É. E aqui o pastor Elias, nosso pastor na época, Samuel Palmeira, e os embaixadores do rei na época. Né? Um bandeirão aqui, embaixadores do rei. E era um grupo muito unido, eu era um dos líderes embaixadores, Samuel também. E a gente fazia muito passeio, o pastor Elias também apoiava muito o trabalho com os embaixadores do rei. E esse foi um passeio, passamos um frio absurdo nesse dia. Né? No Pico das Agulhas Negras, mas era muito legal. No seu envolvimento com a igreja, que é até hoje, né, áreas que você atuou, que você gostou de ter atuado, ou gosta? Pastor, uma das áreas que nós atuamos foi essa, líder de embaixadores do rei, né? E a gente sempre se identificou com o ensino. Professor de escola bíblica dominical. Na época tinha uniões de treinamento também, né? O pessoal até brinca que treinava, não botava nunca em prática, né? E aí eu me identifiquei assim, muito com o trabalho dos homens também nas uniões de treinamento, mas com os embaixadores do rei foi o trabalho assim que mais gostoso de fazer, né? Que a gente passou um tempo grande com eles, a gente fazia passeios, tinha os postos, né? Os embaixadores têm uma dinâmica muito legal.
Eu espero que volte um dia, essa dinâmica de Vai embaixadores do voltar. rei. Em nome né? de Jesus, vai voltar assim, porque Assim, eu fico imaginando como deve ter sido para você, com 2 meninos no Embaixadores do Rei, desde pequenininhos. Eu cara, tenho esse sonho de, com o Henrique também, é fazer uma esse experiência, Mota, uma experiência interessante. Nós fomos a Sítio do Sossego, né? Aqueles acampamentos nacionais, encontrava adolescentes do Brasil inteiro no Sítio do Sossego, no Rio Bonito. Né? Frequentar. Inclusive tem uma foto que eu não tenho. Fizemos uma loucura um dia. Paramos no meio da ponte Rio-Niterói para tirar uma foto com a molecada próxima do Guarda do Rei, cara. Meu Deus. Como o mundo era mais tranquilo, né? Não tinha nem tanto trânsito, a ponto de a gente poder parar e tirar uma foto. E temos foto também, uma pena que eu não achei, lá no Sítio do Sossego também, com os adolescentes, com Jefferson, Cleberson, Anderson, Nossa, que legal. Gerson, e todos os adolescentes da época hoje são homens casados, né? Alguns, a maioria estão na igreja, e foram movimentos assim, muito legais dos embaixadores do rei. Tenho muita recordação boa desse momento, né? E aí a gente é muito envolvido também com a administração da igreja, né? A gente sempre gostou de auxiliar os pastores, estar por perto, e aí a gente também é envolvido com finanças por causa do nosso negócio. Também a gente sempre ajudou na área financeira também da igreja, com orientação financeira, essa parte de comissão de finanças. Também ajudamos bastante. Esse é um bom departamento. E como é que funcionava, Estevão, no início? Isso é uma dúvida minha, pessoal. Estou colocando aqui para aproveitar o podcast. Como é que era essa divisão de tempo? Criação de filhos, desenvolvimento de negócio, trabalho na igreja e vida pessoal. É um desafio, Mota, um desafio. Mas tem uma coisa primordial nisso aí. É a mulher do teu lado compartilhando os mesmos objetivos. Então, excelente. a Tininha, ela fez mais do que eu, na verdade, porque ela é muito centrada na importância da Bíblia, na importância da igreja, da militância eclesiástica para a vida da família e dos nossos filhos. Então, você participou de alguma experiência onde a molecada fazia bagunça o dia inteiro, uma risaiada, e joga bola, e fazia um monte de coisa, e entrava à noite adentro fazendo bagunça, se trancavam no quarto. Isso no sábado. E aí botavam um bilhete do lado de fora. Mãe, não nos acorde para EBD, estamos muito cansados. Eu recordo de situações assim, inclusive teve uma situação que eu até brincava com os meninos que eu ainda não tinha me comprometido com o evangelho, então eu ia para bagunça, mas na hora da igreja eu voava para casa. Exatamente. E aí eu me lembro sempre, a gente ficava até altas horas no sábado brincando e tal, não sei o quê, aí de repente dormia todo mundo, aí quando dava lá 7h30 no domingo, a Tina entrava no quarto, colocava uma musiquinha e vamos acordar, vamos embora, tem EBD, não sei o quê. Isso mesmo. E aí a galera ia acordando, então eu falei, pô, então vamos embora. Botava uma música, exatamente. Raramente, ela tinha que estar muito sensibilizada para não acordar a molecada para EBD, cara. Mesmo estando arrebentados. Eu lembro também que o point era sempre a sua casa. Exatamente. A ponto de uma vez, pastor, a gente aprontou tanto, a gente fez tanta bagunça que o Estevão, ele apareceu na varanda, ela falou, por que não traz logo a certidão de nascimento que eu assumo todo mundo? Essa é uma coisa mandar embora, adotar. Não, mas é uma coisa interessante, pastor, porque a molecada realmente eles fazem muita bagunça. Mas como é legal eles estarem juntos. E a Tininha sempre falou, é melhor que eles estejam aqui. Porque preço, aqui, né? é o preço que você paga. E a bagunça, não tem jeito. Tinha um gramado, o Mota lembra, na frente da minha casa, eles jogavam bola. Começou um gramado, mas Exatamente. depois... Aí quando chovia, a bola batia na parede. Aí pá, aquela marca de lama. Eu fiquei chateado na primeira. No mesmo dia já tinha umas 30. Aquilo virou uma decoração, um monte de bola de lama. E nós passamos um ano, falei, não, deixa eles brincarem, depois a gente pinta. Então a gente era muito condescendente com esses excessos, entre aspas, da molecada, mas para mantê-los por perto. E Deus nos abençoou, temos frutos, né? O Mota é um deles, e muitos outros que estavam na nossa casa, né? Iam muito na nossa casa, brincavam
com os nossos filhos e continuaram no evangelho por causa dessa amizade, por É. causa desse ambiente gostoso que é a casa de um cristão, né? Com certeza, nesses 40 anos, sabe, de Itatiaia? Eu cheguei aqui, Tiaguinho tinha 2 meses. É. Tiago nasceu em 82, já temos 43 anos de 3 Itatiaia. anos de Itatiaia, envolvimento com a igreja. Como que foi, assim, as lideranças da igreja? Você passou por vários ministérios pastorais, né? Sim. Muitos pastores falecidos hoje, tem alguns ainda que estão vivos. Como é que foi essa experiência, relacionamento, tal, trabalho junto? Pastor, foi uma experiência muito interessante. O pastor tem razão. Isso, quando você fica muito tempo numa igreja, você automaticamente passa por várias lideranças. Então, se você não tiver uma maturidade cristã, você inevitavelmente faz comparações que são prejudiciais para o evangelho, né? Porque cada pastor tem o seu ciclo, tem o seu momento, tem a sua chamada, e nós tivemos muitas experiências interessantes aqui com relação a isso. Um dos ministérios que marcou a nossa vida e que marcou a vida da molecada também foi o pastor Anderson, porque foi um ministério longevo, né? Ele ficou 12 ou 13 anos, não mais, 17 anos, eu acho. Bastante Né? tempo. Então a molecada cresceu, a nossa molecada cresceu sob o ministério do pastor Anderson. Então marcou muito o ministério do pastor Anderson. E O meio pastoral diz que existem as viúvas do pastor. Ah, é? O pastor sai e tem aquelas pessoas, né, que ficam lastimando por anos e tal, né? Ah, bom era o pastor fulano. Ah, na época dele era assim e tal, são as viúvas, né? Na minha experiência, aqueles que trabalham sob a liderança, que parceria, que estão junto com o pastor, eles estarão com todos os pastores. Não tem jeito. Exatamente. Aqueles que estão na obra por amor a Jesus, Exatamente. eles amam seus líderes, seus pastores e por aí fora. Eu tenho experimentado muito isso. Deixei algumas viúvas para trás, mas tem gente que não está viúva, não. Quando o pastor saiu agora por último para ir no aniversário de uma ovelha, né? Eu falei antes do sermão, ó, nosso pastor já rodou o Brasil inteiro. Então ele tem, eu não sabia que tinha essa brincadeira de viúva, né? Ele tem ovelha espalhada por esse Brasil inteiro e hoje ele está prestigiando um aniversário, né, de 40 anos de casado. 40 anos de casado de uma outra ovelha. Então o pastor tem razão. E até a gente passa isso para a nossa garotada de hoje, né? Os pastores passam, nós também passamos e nós temos que ter maturidade porque o evangelho continua, né? O evangelho continua. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer hoje, né? E hoje nós temos a bênção de estar sob a batuta do pastor Evandro. Fala pra gente aí um momento alegre, marcante, uma conquista na sua vida. Na minha vida pessoal? Pessoal. Ou alguns, né? Porque... uma das grandes conquistas é o nascimento dos filhos, né, pastor? Filho é um negócio... E eu, como só tenho 2, eu tenho um primogênito e um caçula, né? Então, todos os 2 ficam bobos por causa disso. Então, foi um momento muito marcante, foi o nascimento dos nossos filhos. E agora, por último, o Tiagão, né, me deu a bênção de uma netinha que a gente não esperava, a Melissa nasceu. Então, os nossos netos também, Miguel, Sofia e Melissa, também foram momentos muito marcantes. Tanto o nascimento dos nossos filhos, quanto a chegada dos nossos netos também, né? Então, foi um momento assim familiar, muito, muito legal. Bom demais. Rafael agora pergunta um momento difícil. Então tá bom. Sim. Então, boa. conta pra gente aí, Estevão, um momento difícil, qual nesses 40 anos aí que você tá aqui em Itatiaia, qual foi o momento mais difícil que você já passou? Nós tivemos alguns momentos difíceis, né? Depois a gente vai até mostrar o início da Correia Júnior, não, na Coalme, na época, hoje Correia Júnior. Quando eu fui demitido da Nuclebras, foi um momento muito difícil da minha vida. Eu estava me preparando para sair. Eu já tinha até montado uma microempresa com o Delcio aqui fora. E aí os meus chefes descobriram que eu tinha uma empresa aqui fora. E eles falaram assim, você está querendo trabalhar por conta própria? Então não vai ser no teu tempo. Te motivar, então, Você vai ser no nosso, você está fora. Então, quando eu cheguei, foi um susto muito grande, porque a empresa estava muito embrionária, não tinha nada, só tínhamos o terreno, quase.
E eu me lembro que foi um momento difícil. Eu fui impactado com a demissão e cheguei em casa com a Tininha e falei, ó, tô fora, agora a Coalme tem que dar certo. E aí você chegar num terreno vazio, na beira da Dutra, nós compramos um terreno na beira da Dutra, e chega, não tem nada, só o terreno. E eu me lembro que eu coloquei 4 tijolos, uma tábua de 30 assim, sentei também em outros tijolos atrás e fiz aquilo ali de mesa para começar a desenvolver a nossa empresa, eu e o Delcio juntos. Um momento muito difícil. Aí Deus nos abençoou grandemente. É onde né? você tem o seu terreno Exatamente, exatamente. Então, se você olhar aqui, é a esquina em frente, que depois eu acabei fazendo casas para vender, isso aí. O Amós, um irmão nosso, né? Irmão do pastor Hamilton, foi nosso funcionário. E aqui, Tiago e Marcos, pequenininhos, no início da Coalme, Correia e Almeida, que era materiais de construção e construtor ao mesmo tempo. Aqui a gente já estava num bom momento. Estoquezinho de telha, né? Mas no início não foi mole, não. Comprar vergalhão, comprar tábua, não tinha para quem vender. Foi um sufoco. Aqui, a parte da frente, hoje são 2 andares, ainda estava num andar só. O portão lateral é o mesmo até hoje. Né? Isso aqui era tudo baixo, é uma varanda. E aí a gente começou a desenvolver materiais de construção e, paralelamente, a construtora junto. E Deus nos abençoou muito. Tanto eu quanto o Delcio fomos muito abençoados na Coalme. Né? Aí depois nós, lá na frente, abrimos a sociedade. Ele seguiu o caminho dele e eu segui com a Correia Júnior Construções. Esse foi um dos momentos difíceis que Deus acabou revertendo em bênção depois. O segundo, os irmãos já participaram comigo. Foi quando eu tive muito enfermo. Eu me lembro, no culto de oração, o pastor falou assim, Esteve, você não tá legal, vai para casa. Não sei se você se lembra. Não lembro. O senhor não lembra. Mas pastor, naquela captação de pastor e ovelha, né? Eu estava tão caído que o pastor falou assim, você não tá legal, vai para casa descansar. Eu fui para casa no dia seguinte, eu fui para o SAME. Quando eu cheguei no SAME, eu já fui direto para UTI. Direto para UTI. Aquele negócio que mede a oxigenação. Né? Uhum. Quando a mulher... Aliás, eu fui um dia antes, uma gripe muito forte. Uhum. Aí a mulher disse, não, isso é uma gripe muito forte, me mandou para casa. E eu não dormi bem. Comecei com falta de ar. Aí voltei no dia seguinte. Aí no dia seguinte, quando ela mediu a minha oxigenação, ela já chamou as máscaras de oxigênio, aqueles balões de oxigênio portáteis, já me colocou e já mandou direto para UTI. Aí os irmãos conhecem parte da história. Conta para quem não conhece. Para quem não conhece, eu fui, assim que eu entrei, naquela mesma noite eu fui entubado, porque o pulmão estava com 95% empedrado, tomado. Eu peguei uma virose, um vírus, né, que atacou o meu pulmão. Eu não sou fumante, nunca fui fumante. Os médicos ainda não sabem por quê. Talvez com a minha atividade, construção civil, muita poeira, muito cimento, talvez, né? E aí eu fui entubado. E depois que você é entubado, é muito interessante, meus irmãos. Você simplesmente sai do ar. Sai do ar e as pessoas perguntam, qual é a tua experiência? Você visitou o Vale da Sombra da Morte? A única experiência que eu tenho é que num dos poucos momentos que eu tive de lucidez, eu tive a impressão dos médicos, assim, não sei se aquilo foi fantasia minha, os médicos chateados porque eu não melhorava. Um médico muito legal, depois eu até falei com ele, eu tive a impressão de que ele estava reclamando de alguma coisa que o meu quadro não melhorava. Eu tenho um pequeno lance. E um segundo lance onde eu recorri a Deus de forma dramática, primeira vez na minha vida. E eu falei, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. E eu ouvi uma voz, pastor, claramente falando isso. Faz a tua parte. Eu ouvi isso claramente. Faz a tua parte. Reage. Sabe, aquilo ali, Deus estava falando assim, eu vou fazer a minha, cara, mas eu estava muito agitado. Depois eu soube pelos médicos, a Tininha também, me contando, que eu estava um paciente muito agitado. E num determinado momento, eu creio que foi depois dessa experiência, né, eu me acalmei.
E de alguma forma, o meu metabolismo, o meu corpo facilitou o tratamento dos médicos. Eu cheguei a um ponto de estar entubado e os rins começaram a não funcionar, né? Não funcionar. E os médicos debateram, lógico, sobre isso depois, de que no dia seguinte, se eu não melhorasse, eu ia ter que fazer diálise. Porque os rins não estavam funcionando. Você lembra desse dia? Lembro. Entendeu? Eu estava lá, em berço esplêndido, né? É. Dormindo. E aí, a junta médica, um médico falou assim, não, o quadro geral não é ruim, mesmo os protocolos dizendo que ele precisa de uma hemodiálise, vamos esperar mais uma noite? Porque a gente vai pendurar mais um aparelho nele, ele não vai melhorar, não vai ser legal. Aí na noite seguinte, meu rins voltou a funcionar. No dia seguinte, meus rins voltaram a funcionar, aí suspendeu a diálise, um aparelho a menos, e aí com, acho que 12, né, 13 dias, Mais ou menos. eu fui extubado, e a extubação minha foi maravilhosa, porque os médicos ficaram, sabe, eu reagi muito bem à extubação, porque é um momento delicado, a extubação, né? Você sai da dependência e espera para ver se vai reagir. eles vão tirando devagarzinho, né? Eu saí muito bem da extubação. Tava consciente. Estava consciente. Nós temos a foto aí de eu saindo, depois que o meu aniversário, 13 de junho, eu estava acabando de sair da UTI, e aí os médicos liberaram que a Tininha entrasse com Sofia, com Michele. Foi muito legal. Fizeram uma festinha de aniversário pequenininha para mim. Eu estava muito debilitado, mas foi muito legal. Você literalmente fez como tá lá no Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então, Exatamente. quando Deus falou, ó, faz a sua parte. E aí, Mota, tem um momento mais bacana de tudo isso. É que depois eu vi pelo YouTube o Summer cercado de crentes orando por mim. Né? Cercado de crentes Foi um momento orando. marcante Foi ali um para a momento igreja muito também. marcante para a igreja. E pro hospital também. Foi E muito o marcante. hospital ficou impactado. O hospital ficou a ponto tão impactado que no aniversário da Unimed do ano passado, eu fui consultado pelo setor de comunicação social para dar o meu testemunho. Né? Porque eu agradeci muito a equipe médica, Deus orientou todos eles, médicos maravilhosos. E aí eles mandaram, a menina da comunicação social me ligou, olha, a gente queria que você fizesse um comercial de TV para a Unimed, dizendo da tua experiência, e na época você envolveu a tua igreja, para eles seria um negócio muito legal, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, ela me deu uns dias para pensar, e eu não topei fazer. Eu fiquei muito emocionado, até com o convite, fico emocionado até hoje. Até com o convite, fiquei muito emocionado, e falei para a menina, assim, você vai me desculpar, eu continuo muito grato à Unimed, pelo profissionalismo de vocês, pelo carinho de vocês, mas eu não consigo voltar a esse assunto. Aí ela me respeitou, agradeceu, para os irmãos perceberem como foi marcante para o hospital também, para a equipe médica também. E tem um outro ponto muito legal. Então manda lá aí. Um ano depois, no segundo ano, eu ainda encontrava gente na rua dizendo, eu orei por você. Cara, como isso me fortaleceu, pastor? Mas foi incrível, gente de todas as denominações. A Igreja Católica, os meus amigos lá do Meriza, mas todas as denominações, pessoas, sabe, e a minha família irradiou, a gente tem muitos conhecimentos, né, pastor Rocindes, e os sobrinhos que estão fora, e o pessoal de Dinheiro Passo, o pessoal da Vila Esperança, que militei muito tempo ali na congregação da Vila Esperança, muita gente. Um ano depois estou na rua, seu Estevão, orei por você, hein? Você é um milagre de Deus. Trazendo testemunho aqui enquanto líder do Ministério Infantil junto com a Elaine, foi impactante para as crianças também, porque uma coisa é a gente fazer a parte didática, falar de Deus, de milagres e tal. E o que aconteceu? Nós estávamos assim, com esperança, mas muito preocupados. Fizemos aquele movimento, muitas crianças foram. Tem o vídeo, as crianças ajoelhadas, impondo as mãos assim para o hospital e tal. E aí, coisa de um tempo depois,
o vovô Estevo voltou. Aí, Muito legal. até hoje, quando a gente pergunta, não, vocês, cita pra gente um milagre aí. Todo mundo fala lá na classe. Não, Foi. vovô Estevo, não sei o quê. Foi muito Porque eles legal. viram literalmente o poder da oração, como que funciona Exatamente. mesmo. Não é só de leitura, didática e trabalhinho, não. Eles participaram do momento e fez uma diferença muito grande Muito nessa legal, geração que muito tá legal. chegando aí. O pastor Evandro depois me franqueou a palavra, logo depois para eu dar um testemunho também, e foi muito legal. Então, esses são 2 pontos marcantes. Tem muitos outros, né? Aham. Mas o podcast é só meia hora, 40 minutos, né? Então, Não, mas vamos mudar um pouquinho agora aqui, pastor. Vamos sim. Como você já está participando aqui da PIB há muito tempo, conta pra gente aí do movimento das conquistas, tanto de patrimonial. isso, patrimonial, quanto de crescimento mesmo da igreja, de referência dentro da cidade. Como é que foi? Eu sei que quando eu cheguei já tinha o templo antigo, já estava pronto, já tínhamos a casa pastoral, havia o sonho de nós virmos para onde nós estamos hoje. Uhum. E eu creio que você tenha participado de todo esse movimento desde o início, né? Ah, Conta pra sim. gente um pouquinho aí dessa história. Ah, essa história é linda, né? Precisa um podcast só para isso, né? Para a conquista patrimonial da igreja. E a história da compra desse terreno foi um milagre de Deus também, né? A gente estava em oração, oramos muito, e num dia, o Jonas pode contar isso melhor, porque ele participou muito ativamente também. E nós recebemos um telefonema de uma senhora dona desse terreno querendo vender para gente. Ela morava longe, Ela né? morava em Mato Grosso. Nossa. Exato, só que a filha dela mora até hoje aqui, casada com o policial. E aí começamos todo o processo e Deus nos abençoou demais, a compra do terreno e depois todo o projeto. Tivemos alguns percalços muito interessantes e eu tenho um amigão que eu não posso deixar de falar nele, que se chama Eliseu, irmão Eliseu. Cara, que companheirão, para tudo. E o Eliseu foi um dos companheiros muito fortes aqui na construção do novo templo. Ele, tanto no projeto, fizemos um projeto megalomaníaco na época. Esse projeto eu lembro. Muito grande, um projeto para 30 anos construindo, né? E a gente estava muito empolgado e começamos com fundação, com tudo, mas paramos na metade do caminho. Fizemos um muro de arrimo enorme, porque o terreno ele tinha um declive. A gente cortamos aquele barranco, fizemos um muro de arrimo, né? E muita chuva. E até que um dia aquele muro de arrimo veio abaixo. Nossa. Veio abaixo. Pastor, foi chocante. Eu lembro, parece cena de Foi guerra. chocante. É Cena nesse de momento que os saudosistas falam assim, não era para vir mesmo E pra não cá. era, pastor, não era. E num dia o secretário de obra me liga e falou: Estevo, aquele murão que você caiu aqui atrás acabou de ser tombado, fez um barulhão danado e está em feira. A feira livre já funcionava aqui. Eu acho que você tem que vir para cá para ver o que vocês podem fazer. E a igreja perdeu ali, pastor, 80, 100 mil reais Nossa. naquele muro. Era um muro grande. Era enorme. E ele teve um problema realmente construtivo. Ele perdeu o prumo durante a construção. E nós tivemos um dos maiores índices pluviométricos da época. Choveu, eu acho que uns 60 dias direto em Itatiaia. E ele faltou uma parte sem aterrar na parte de cima. Gerou um piscinão em cima. E chuva. E ele veio a tombar. Tinha um prejuízo muito grande. Não tivemos vítimas, graças a Deus. E aí foi respirar fundo. Uns 2 anos aquele muro tombado ali com lonas pretas. Até que pensar qual era a melhor forma de refazer, mas sem perder muito espaço de terreno, né? Exatamente, cara. Exatamente. Aí um dia, o nosso irmão Edivaldo falou: Estevam, vamos tirar aquele entulho de lá? Eu falei: vamos. Eu vou levar a minha escavadeira, aquela escavadeira 360 graus. Vou levar meus caminhões. Você põe o seu caminhão também. Paulinho, da saudosa Gininha, motorista. E num final de semana, pastor, nós tiramos, eu acho que, uns 400 caminhões de barro e entulho aqui de trás. 400 caminhões. Hoje a gente olha, não dá nem para imaginar isso. E aí veio os passos seguintes, né? De fazer outro muro de arrimo,
né? Aí já com Zacarias, porque era o mais barato, e aí abandonamos o projeto antigo, e aí já sob o pastorado do pastor Marcos Benício e do ministro de música PT, Paulo Timóteo, eles então tiveram a ideia de fazer um novo templo mais barato, pré-moldado, um galpão pré-moldado, e aí visitaram uma indústria que tinha aqui perto, pegaram o modelo, e é o projeto que nós temos hoje, com algumas mudanças. Abandonamos totalmente o projeto antigo. Tem foto do templo aí? Não, né? As fotos estavam todas digitalizadas e eu apanhando pra caramba, acabei não trazendo, mas são fotos muito legais, né? Pode ser, né, que tenha alguma coisa, porque o Eliseu, ele respirava essa obra aqui, então com certeza deve ter alguma coisa lá nos guardados da família também. E aí, quando o Eliseu ficou doente, nós perdemos um parceirão. Ele ainda veio visitar aqui, me lembro, tem foto dele visitando o Muro de Arrimo ainda. Ele fez um esforço danado, subiu lá e nos deixam realmente assim impactados. Mas um homem de Deus nos ajudou muito. E ele foi embora e me deixou sozinho. Outros parceiros foram surgindo, né? E aí agora temos não posso deixar de falar, né? No ministério do pastor Evandro, as conquistas atuais, que também tem no sentido de orgulho. Eu queria só pontuar uma coisa aqui, porque eu era mais jovem. Sim. Não que eu não seja hoje, mas eu era mais jovem na época, e o Zé Ramos, que eu acho que é a nossa pérola, o membro de mais idade aqui na igreja. Sim. Olha, ele dava de 10-0 na juventude, viu? Trabalhando. O quê? Rapaz, a gente ficava constrangido, pastor. A gente chegava lá, vamos levar um carrinho de terra. Ele já ia com 2, já ia com 3, pegava enxada e pegava lajota e jogava as coisas nas costas e levava. A gente, vai devagar, irmão dele. Não, mas eu tô bem. Falei, não, é pra gente não ficar com vergonha. Porque, olha... Irmão Zé Ramos é incrível, não faltava um mutirão. Todo mundo ficava olhando. Falei, nossa, da onde que vem essa energia toda? Nós tivemos um problema sério com a Miralda, cara. Porque ela veio aqui, vocês estão esfolando meu pai. A gente brincava, Ramos, a Miralda não está deixando você trabalhar. Não, ela fica cuidando de mim. Até hoje eu encarno na Miralda, porque ela ficava preocupada, porque o Ramos não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Então foram momentos muito... E mutirão, né, pastor? Une muito a igreja, né? Une, o pessoal fica muito próximo. Quando o pessoal embarca, é muito legal. As senhoras nos ajudavam, não faltava lanche. Era muito legal. Chegava alguém com lanche gostoso. Muito legal, muito legal. E quando vinha o ruim, a gente também gostava. Tá todo mundo morrendo de fome, né? Exatamente. Mas nunca teve ruim, não. Sempre foram todos então, foram momentos assim marcantes. O momento atual também, né? A mudança para cá, né? Que nós mudamos. Logo depois, o pastor Evandro chegou. Nós estávamos recém-mudados. Mas estava tudo muito embrionário ainda. A gente reunindo lá embaixo, né? Aí veio a pandemia, que atrapalhou também. Veio a pandemia, aquele momento. Mas uma coisa muito emocionante, até hoje, quando eu sento lá na frente, eu agradeço a Deus. É a nossa mudança para o novo templo, para o salão de cima. Foi um negócio assim, um ano meteórico. Um ano meteórico. Impossível explicar racionalmente o que aconteceu. Impossível. Pelo perfil socioeconômico da igreja, é um milagre. O pastor sabe disso, porque ele teve à frente. Foi um milagre, que nós fizemos em um ano. Mudar para lá, mesmo não estando acabado, no nível que está, fazer essa parte de cima e ainda montar uma sala de podcast. Interessante que a gente faz um plano, né? Mas Deus tem outros. E hoje nós temos coisas aqui que nem imaginamos no passado, né? Muito, que já temos como conquistas, né? Muito, graças a Deus. Muito. E a Marilene me perguntou, Estevam, qual é o plano para esse ano ainda? Aí eu falei para ela das metas, né, de construção para esse ano. Caramba, muita bênção. Então, Deus ainda continua nos abençoando muito e até o final do ano, dando uma palazinha aqui. Banheiro feminino, a escada que está faltando, né? Acabar a entrada da frente, com tudo que tem direito. E se Papai do Céu abençoar, de repente até o departamento infantil. O layout é o departamento infantil. E o elevador. É a rampa de... Como é que é? A rampa de acessibilidade, né? Rampa não. Rampa não. Como é que dá o nome aí? Eu não sei. Módulo. Vamos botar um módulo de acessibilidade. Plataforma. Isso aí. Plataforma de acessibilidade. Tá? Não é um elevador.
Por quê? Porque ele sobe muito devagarzinho, o pessoal depois pode se decepcionar. Falaram elevador, não, é uma plataforma de acessibilidade. Mas é para quem tem necessidade. Para quem tem necessidade, coisa moderna, legal. E até o final do ano, permitindo Deus, né, a gente vai conseguir. E aí, sem querer jogar confete, eu vou falar aqui com o nosso pastor, né? Ele nos dá muita liberdade para trabalhar, viu, pastor? Só dá muita liberdade para a gente trabalhar. Verdade. Então, a gente sempre coloca ele a par das coisas e ele vai dando corda e a gente vai seguindo. E a gente sente essa bênção muito grande hoje, nessa liberdade para desenvolver nosso ministério. Né? Ah, legal. E, Estevão, conta pra gente aí. Como você falou, eu sou contemporâneo, né? Existe aí até um testemunho pessoal meu que a minha mãe me entregou pro Estevão. Verdade. Falou assim, olha só, agora tá contigo, quando ela tava doente. O meu pai número 2, a Tina, minha mãe número 2. Mas conta pra gente aí, agora com os filhos criados, como é que é a experiência de ser avô? Como é que funciona? Eu não Fica sei, muito babão mesmo? Eu não sei se o pastor lembra. Eu falei para ele, pastor, o senhor não tem ideia do que é ter um neto. Rapaz, é um negócio muito Agora louco. eu tenho. Agora você tem, eu vejo isso. A experiência de ser avô é uma segunda chance. Ser avô é ser pai pela segunda vez. É Deus falando assim, ó, você trabalhou muito, você estava muito preocupado com o sustento dos seus filhos e você deixou algumas lacunas. Agora eu vou te dar outra oportunidade. Baba o teu neto. Entendeu? Baba o teu neto. Então, é uma experiência muito legal. E eu que já tenho 2 netos, né, já adolescente, a Sofia já é pré-jovem, e o Miguel é pré-adolescente, e Deus nos deu uma bênção ainda de vir a mel. Zerou de novo, né, Estevão? Aí, Linda. parti pro abraço com a melzinha. Pois Entendeu? É uma experiência muito legal. E vendo os seus netos, sabe, Estevão? Eu brinco com meus amigos lá, o Marcos e o Thiago, eu falo, olha, rapaz, Deus existe mesmo, porque são seus filhos, mas são todos bonitos. Puxou a Melissa, o Thiagão caprichou. E nós tivemos uma experiência muito legal, Mota, que eu até falo com vocês para fazerem a mesma coisa. Vocês que têm filhos pequenos, não abram mão de tirar férias. Não abram mão de passar uma semana, não importa o local, pode ser perto, pode ser longe, 15 dias com a família e com as crianças. Por quê? Porque Deus nos deu a bênção de passar momentos lindos com os nossos filhos. E alguns lugares que nós visitamos, eu voltei com os netos. Nossa, Que legal. Pastor, a gente ia muito num hotel muito grande em Serra Negra. É um hotel muito tradicional. E o hotel está igualzinho quando as crianças eram crianças. Uhum. Eu tirei fotos com meus netos nos mesmos lugares que nós tiramos fotos com Marcos, Tiago. Às vezes o pastor Hamilton ia conosco, às vezes o pastor Márcio ia conosco. Você não chegou a pegar carona nas nossas férias, porque você já conheceu as crianças, vocês já eram jovens. Eles eram amigos dos seus filhos. Eram amigos, isso. E nós tínhamos... Quem ia direto, sabe, pastor? Era o pastor Hamilton. Pastor Hamilton. Nossa, tinha muita foto assim. A gente até olhava a galera quando a gente juntava e falou, pô, o Hamilton era filho também, porque ele tá em todas as É viagens. incrível. Ele O tava pastor sempre Hamilton ia viajando. muito com a gente. A gente perguntava para as crianças, né, quem vocês querem levar? Pô, leva um amigo para fazer companhia para vocês. E o Hamilton sempre... O pastor Márcio também. Chegou aí alguns, tem fotos lá em casa, o pastor Márcio. Entendeu? Então, esse momento com os filhos e com os netos depois, né? Então começa a plantar isso, Mota. Já levar as crianças. Eu tô no período da dificuldade das lajotas com a tábua de 30, mas eu chego lá. Isso aí. O pastor tá numa boa, né? O netinho tá babando, a gente vê, né? Pois É bom demais. É bom demais, né, pastor? É bom a gente acordar com ele e tal, e ver esse detalhe. Que os pais estão tendo tempo para ficar com o meu neto. Isso é muito legal. Importante. Pô, muito importante. E Muito brincar, importante. e Muito ajudar importante. a estudar, e aprender coisas novas. E ele é muito ativo, e isso é muito bom. É muito bom. É satisfatório ver que os meus filhos, minha Não. filha, melhor dizendo, meu genro, estão tendo agora um pouco mais de tempo. Privilégio. Uma outra coisa, Mota, com relação a filhos e netos, principalmente aos filhos. A importância da igreja, pastor. Cara, assim, o suporte que a igreja deu, eu chego a pensar assim, será que eu criaria meus filhos sem a igreja? Porque é muito grande, Como a igreja absorveu um tempo precioso deles e só com coisa boa.
Sabe? Verdade. Então, a igreja também foi assim, uma ferramenta importantíssima, eu falo sem medo de errar, na educação dos meus filhos. E o Mota participou de um período desse, né? Quando eu cheguei na igreja, assim, na adolescência, era muita. Eu lembro que antes de eu começar a vir à igreja, eu ia lá para sua casa no final de semana. Falei, Marquinhos, Thiago. Aí você ou a Tina saiu. Ah, eles estão na igreja. Eu falei, caramba, só fica na igreja, o tempo todo na igreja. Mas Exato. hoje eu entendo. E hoje eu Exatamente. vejo o quão importante é Exatamente. isso. E se vocês viram na foto, os passeios, desde embaixador, depois juventude, depois as grandes cantatas, Uhum. os passeios, e a molecada sempre envolvida, e com música, né? Aqui, ó. A gente está aqui na Vila Esperança, pastor. Oh, A Vila Esperança ainda tinha poucas casas, e a igreja fazia esses trabalhos externos. O caminhão da nossa empresa servia de palanque, né? E tinham cantatas. Aqui não dá para identificar as pessoas, mas com certeza a Tininha estava envolvida aí, dirigindo. Aí a molecada. Aqui o Marco Antônio, numa peça que nós fizemos também, foi depois levada até para algumas escolas, que ficou muito boa. Nós apresentávamos nos bairros e apresentava nas escolas depois também. Esse, no caso aí, é a Vila Esperança, Tininha regendo. Eu acho que é ela, não é? e o coral infantil. E lá, sim. eu acho que é o Ricardo, pastor Ricardo, Dadinho. Aham. Tá Entendeu? lá em Portugal, né? Está lá em Portugal, nosso missionário em Portugal agora. E aqui estão a criançada cantando, a Tininha regendo. E é logo ali na entrada da Vila Esperança, logo depois do Mineirinho, Tem um espaço. tem um espaçozinho. A irmã Uhum. Tereza morava aqui em cima, naquela casa que a gente viu. Entendeu? Fizemos um trabalho na Vila Esperança. Só eu e a Tininha ficamos quase 20 anos na Vila Esperança. Nossa. Quase 20 anos. É uma vida, hein? É uma vida. Depois vieram pastores também para nos ajudar lá. Pastor Ricardo depois, já como pastor, também nos ajudou. Ficou um tempo lá. Né? Ficou um tempo lá. No seu ministério, não, né? Você ainda pegou o pastor Ricardo lá? Sim, peguei. Pegou, Quando eu né? cheguei, ele Quando tava você lá. chegou, ele estava lá. Né? Aham. Então, essa é uma das fotos na Vila Esperança. Legal. Muito legal. Excelente. Ô, Estevo, Sim, pastor. muito bom ter você aqui. Poxa, eu Muito estou feliz da vida. bom. Né? Estou igual pinto no lixo, pastor. Rapaz, Estou que legal. muito feliz. Passou o friozinho na barriga. Passou muito tranquilo. Vocês são muito bons. Eu queria que você desse, assim, um recado para a sua igreja, o povo que está assistindo, gente que está acompanhando o podcast Identidade PIB, sobre coisas que você pode abençoá-las com a sua palavra. Muito bem, pastor. Eu queria deixar um recado para os nossos jovens e para meus futuros ouvintes, as pessoas que vão ouvir esse podcast, é que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas não existe melhor lugar para se estar. Sabe? Que ferramenta que Deus colocou. Que ferramenta que Deus colocou. Não é só para a questão dos filhos, como eu falei. Quanta coisa boa eu ouvi. Quantas instruções de Deus. Quantas revelações. Quanta coisa enriqueceu a minha vida. A vida da minha família, dos meus filhos e agora dos meus netos na igreja. Sabe? Então, a vida cristã envolve muita coisa. E uma delas é a igreja. Lógico que nós temos a nossa vida de trabalho, de estudo, a vida fora da igreja. Mas a igreja é uma ferramenta que Deus colocou na vida do homem, para ele se municiar, para ser um bom cristão. Então, eu sou muito grato à PIB de Itatiaia. Sou parceirona PIB de Itatiaia na educação dos meus filhos e na minha formação como crente. Lógico, eu já vim de um lar cristão que já me deu a base, a igreja da Universidade Rural na época, hoje a PIB de Seropédica, né? Que também me deu aquele início como recém-batizado, e aí eu casei lá, mas o grosso da minha formação é aqui na igreja. Então, eu louvo a Deus pela PIB de Itatiaia e falo para vocês que trabalham na igreja, que dão sangue na igreja. Pastor não precisa falar porque é um homem que Deus já chamou para tocar a igreja, né? Já sabe isso desde a chamada. Não abram mão da militância, né? Não abram mão da militância. Nós oramos hoje, o Thiago está muito bem numa igreja, graças a Deus, e eu oro a Deus que o Marquinhos, meu filho que está em Brasília, acabou de receber uma promoção maravilhosa. Hoje foi a posse do conselheiro e ele foi convidado a ser assessor técnico
do órgão mais alto da Anatel, que é o Conselho. E ele hoje foi apóstolo conselheiro dele. Mas uma coisa que a gente ora é que o Marquinho volte, e se ele for ouvir esse podcast, que eu acho que ele vai ouvir, é que ele volte à militância do reino de Deus. Né? Ele hoje está casado com uma menina espetacular aqui, que também tem bases evangélicas, e que eles voltem para a militância, porque eles, com o talento que têm, assim como o Tiago, né? Assim como todos os jovens na nossa época, pastor, podem dar muito para o reino de Deus. Muito. Muita contribuição. Contribuição muito. Então, esse é o recado, assim, com um particularzinho aí para o Marquinho, lá em Brasília, que eu queria deixar e agradecer. Agradecer a deferência dos irmãos em me chamar, né, do pastor, né? Nem sabia que o primeiro podcast era só para experimentação, senão eu não teria vindo. Né? Tinha que dar mais um tempo. Primeiro o pastor, Marilene, tanta gente com experiência, irmão Ramos, mas eu agradeço a deferência de me ter chamado. Eu estou muito feliz, né? Eu tenho feito a obra do Senhor com muita alegria. Deus tem me abençoado atualmente na igreja, estou num outro momento, né? Com o Jefferson, meu sobrinho, meu sócio. Deus tem nos dado um crescimento. O Matheus é um dos companheiros que está conosco lá, o Zé Vitor também, né? Não são nocegos, são gente boa pra caramba, entendeu? E estão nos ajudando a crescer. Devagar, Estevão. Vamos devagar, né? Devagar. E Deus tem nos dado esse momento também de crescimento na empresa, e a gente quer transferir essa bênção também para a igreja, né? E a gente tem feito isso, e eu estou muito grato a Deus. Obrigado pelo convite, Deus abençoe a equipe, tá lindo esse estúdio, o podcast está indo muito bem, eu creio que nós vamos contribuir muito para o reino de Deus a partir dessa salinha aqui, pastor. Amém. Né? Continua nos orientando, orando por nós. Eu sei que você já faz isso direto, mas Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Tá? Filipão, Matheus, Zé Vitor, Marquinho, com esse cabelinho branco, né? E Mota e pastor aí conduzindo. Muito obrigado. Bom, então é isso, né, pastor? Estivemos aqui, excelente. Foi uma conversa tranquila. E eu queria relembrar, né, os 3 Cs que a gente sempre pede. Curte, compartilha, comenta para que a gente esteja cada vez melhor, mas eu tenho certeza que com Deus na jogada a gente vai fazer sempre o melhor para abençoar quem estiver ouvindo. Ok, beleza. Quando você curtir, comentar, dê sugestões também. Manda para a equipe. Manda para o Mota e mais os outros componentes da equipe. Sua sugestão aí, contribuição. Nós queremos crescer. Estevão, é muito bom ter você como ovelha, como amigo. Obrigado, como pastor. pessoa do nosso lado aqui. Obrigado, pastor. Nós vamos fazer uma oração. Vamos. Deus amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa, irmão Estevão, sua família, Obrigado. seus sonhos e os sonhos de seus filhos e netos. Obrigado. Toda a sua descendência tenha, Senhor Deus, a visita do Espírito Santo e a paz de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa também de forma extensiva àqueles que estão nos acompanhando. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.